lá! Muito bom, estamos aqui no segundo dia do ACC 2025 em Chicago, finalzinho do dia, o pessoal indo embora e vamos fazer um highlight super especial aqui para a Med IQ. Não eu, fiquem tranquilos que não é o psiquiatra que vai falar sobre isso, é o nosso grande mestre, professor Pedro Barros. Vamos dar aquela girada tradicional já no congresso para ver o que a gente teve hoje. Pedrão, o que a gente teve de especial nesse segundo dia? Bom, nesse segundo dia tivemos 3 sessões de Late Breaking Clinical Trials, 2 voltadas mais para cardiologia intervencionista e uma mais voltada para insuficiência cardíaca. A primeira, que foi relacionada mais à insuficiência cardíaca, foram 4 trabalhos. O primeiro trabalho foi uma avaliação pós-alta hospitalar. O paciente que tem insuficiência cardíaca, a nossa grande preocupação é esse paciente ter que reinternar. E aí a medida que foi feita foram visitas domiciliares comparadas a monitoramento telefônico. Não houve diferença em relação à visita domiciliar para diminuir essa reinternação. Por outro lado, viu que há diferenças de acordo com a idade, de acordo com o sexo. Então, talvez a estratégia para tentar evitar uma internação deve ser customizada de acordo com o perfil do paciente. Muito bom, gostei. Então, um insight prático aí para a vida de um cardiologista que tem esses pacientes. Muito bom, vamos para o próximo. Vamos para o próximo. O segundo estudo foi um estudo também muito interessante para a nossa prática clínica. O paciente de insuficiência cardíaca, a gente também fica preocupado que ele vai ficar congesto, e aí dá uma orientação para ele fazer uma restrição hídrica, geralmente em torno de 1,5 litros por dia. Mas a gente não tinha nenhum estudo randomizado testando isso. E aí o estudo foi o Fresh Up, ele fez essa avaliação, randomizou os pacientes para uma estratégia de restrição hídrica comparado com a conduta liberal. O liberal não quer dizer que é excesso de líquido, só não tem essa restrição. Não é contar caloria, né? A pessoa que está fazendo dieta. Exatamente. E ele pegou pacientes que não estavam, que a gente chama na classe funcional 4, que é aquele que tem sintomas aos mínimos esforços, às vezes até em repouso. Pegou pacientes que tinham sintomas aos esforços. O que viu foi que a restrição hídrica não melhorou a qualidade de vida desses pacientes. Então, de uma maneira geral, para um paciente que está bem medicado, que é sintomático, mas está ali na classe funcional 2, principalmente, 85% desse estudo era classe funcional 2, a restrição hídrica não melhorou a qualidade de vida. Por outro lado, só cuidado com a mensagem. Isso não quer dizer que o paciente pode ter excesso de líquido. Excesso de líquido é prejudicial para esses pacientes. Ou seja, um bom senso, uma boa orientação, mas não precisa necessariamente quantificar. Um copo d'água não se nega a ninguém. Muito bom. Olha, já estamos indo bem no tempo para aproveitar o tempo do pessoal. Terceiro ponto importante de hoje. Então, aí nessa mesma sessão, em relação aos estudos voltados para a insuficiência cardíaca, tem também uma dúvida na nossa prática clínica, que é a reposição de ferro. Mesmo que o paciente não tenha anemia, mas que tenha ferro baixo na insuficiência cardíaca, há estudos conflitantes. E esse estudo apresentado hoje foi o estudo que, na verdade, ele complementou um estudo prévio, fazendo uma avaliação no número maior de pacientes, mais de 1.000 pacientes, com reposição de ferro. Qual foi a mensagem? O estudo especificamente não conseguiu trazer o benefício que ele esperava, que era reduzir a hospitalização, reduzir eventos cardiovasculares, mas melhora a capacidade funcional, melhora a qualidade de vida. E quando a gente olha o conjunto da evidência, todos os estudos juntos, foi apresentado também uma meta-análise, tem um efeito também associado à redução de hospitalização. Então a reposição de ferro para quem tem insuficiência cardíaca e ferro baixo pode ser uma opção para beneficiar principalmente a capacidade funcional e melhorar a qualidade de vida. Muito bom. Mais algum ponto importante? Wait, sorry guys, of course, close. Oh, no problem, thank you, sir. Olha só, a gente veio fazer tão tarde aqui o highlight, né, Pedrão? E a gente já nem pode mais entrar. Mas eu acho que ali dá para entrar. Vamos pra lá, muito bom. O tempo já está acabando, o pessoal indo embora, falando, deixa a gente trabalhar em paz e ir para casa. Próximo ponto. Agora vamos para os estudos de cardiologia intervencionista. Então a gente teve alguns estudos que na verdade foram follow-ups, segmento dos pacientes depois do estudo pivotal. Então, por exemplo, a válvula tricúspide, você deve lembrar da faculdade. Meu Deus, vamos lá, me ajuda. Então, a válvula tricúspide é aquela válvula esquecida, ninguém mexe nela, o paciente está lá com insuficiência tricúspide. Geralmente, para fazer uma cirurgia, o risco-benefício não vale a pena. E agora, com os dispositivos por catéter, tem um dispositivo voltado para a válvula tricúspide. Teve um estudo inicial, o TRILUMINATE, que testou isso, se associou a melhor qualidade de vida quando foi feita a intervenção, mas aí não tinha poder para avaliar desfechos clínicos. Fizeram um segmento de 2 anos, se apresentaram hoje, esteve associado a menos hospitalizações. Então,
começa a surgir aí uma opção para essa válvula esquecida. Ainda é um estudo, né, que está uma fase ainda de construção do conhecimento, mas um sinal positivo. Olha só, pensando em todo mundo, até naqueles isolados coitados que nada faziam. Muito bom, tem mais informação aí pra gente? Vou passar aqui a última, tem outros trials, mas eu vou fechar aqui com E outro. ó, você tá olhando aqui é a câmera 360, aqui eu tô com o meu tripézinho, estamos aqui, não tem escuta, não tem áudio. Este homem aqui tá lembrando tudo isso de cabeça, pelo amor de Deus. E o último estudo foi um estudo que testou um paciente que tem uma síndrome coronária aguda, que esse paciente coloca o stent. Normalmente a gente usa uma dupla antiagregação para esse paciente. E depois de um tempo, a gente mantém ele em monoterapia, apenas um antiplaquetário. E aí fica a dúvida, principalmente quando você está lá com a AS clopidogrel, qual é o que eu tiro, qual é o que eu deixo. E o estudo apresentado hoje, ele testou essas duas intervenções, ou seja, deixar só com a AS ou deixar só com clopidogrel, e o que mostrou foi que deixar com clopidogrel foi melhor. Então, diferente do que a gente costuma fazer, que é manter o paciente só com a AS e tira o clopidogrel, deixar o paciente só com clopidogrel esteve associado a menos eventos e não aumentou o sangramento de forma significativa. Lógico que isso depois a gente precisa ver o contexto total das evidências, mas de uma maneira geral, os estudos estão direcionando para o clopidogrel ter uma pequena vantagem, vamos dizer assim, É em a relação briga ao dos antiagregantes plaquetários, é isso? Enquanto isso, temos trials que agora tendem a manter antiagregantes, inclusive mais potentes de forma isolada. Mas por hora, naquela briga antiga entre o AS e o clopidogrel está ganhando. Aí você pergunta, por que vocês estão andando que nem alegre aí? Pra gente vendo o que está acontecendo agora. Olha só, pessoal, a gente está vendo aqui agora. Patients and parents attitudes toward digital health na eletrofisiologia na praça. Qual que é o próximo ali, Pedrão? Vamos dar uma olhada ali. Bom, Tá aqui, rolando agora. todas as áreas da cardiologia, você pode ter aqui opções para acompanhar. Então ali é mais a cardiologia pediátrica. Perfeito. E aqui, Cardiologia do quê? O que é isso aqui? Heart failure. Tá, aqui a gente não tem. Aqui não tem um nome. Muita informação. Cheater 1, Cheater 2. O que mais? Cheater 1. Isso aqui é muito grande, gente. aqui mais a seção de posters, Quem né? nunca veio, vale muito a pena vir conhecer esses eventos. Aqui um psiquiatra passeando nos eventos de cardiologia, impressionado com o tamanho desse negócio aqui. Ali é o Meetup, aquele que você estava ontem, não é? E o main tent, que seria entrando ali nessa tenda, é onde são apresentados os trials, os late breaking clinical trials. Esses são aqueles que vocês represam para apresentar no ACC, E é aí isso? sai a publicação ao mesmo tempo. Então, né, o dia de hoje foram várias publicações, New England, Lancet, JACC Circulation. Hoje é o dia. Hoje é o ontem e dia. hoje, o congresso. Muito bom, acho que com isso então a gente consegue encerrar. A gente dá um grande abraço e a gente espera vocês amanhã. Esse aqui vai estar disponível em áudio, em 360 pelo link que você vai ver, ou no formato padrão de highlights com as nossas informações dos mapas mentais. Encontramos vocês amanhã. Pedro, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.